Olá, meu nome é Rogério, eu sou guia de turismo, formado pelo Senac de Bauru e me formei em 2001. E nesses 20 anos eu já viajei bastante, conversei com muitos guias locais e a gente sempre tem que estudar muito, né, para levar o nosso passageiro para conhecer nos destinos as curiosidades. E são essas curiosidades que eu quero mostrar para você dentro desse ambiente, o ambiente caipira e principalmente paulista. Eu estou aqui numa casa, uma réplica de uma casa dos imigrantes europeus, principalmente dos imigrantes italianos que vieram, né, na nossa região, na região de Bauru, se instalaram para trabalhar muito no cultivo do café. Tem muitas curiosidades que eu quero estar mostrando para vocês, tanto da arquitetura quanto desse ambiente caipira. Então eu vou levar vocês primeiro para ver como que era construída essa casa aqui, ó. Vem comigo. A primeira curiosidade que eu quero mostrar para vocês é com relação a como que eles edificavam a casa dele, né? O primeiro processo era cavar o poço, porque o poço já dava o barro para eles, né, e a água necessária para a construção da sua casa. E uma outra coisa, eles sempre utilizavam muito tudo que tinha no ambiente onde eles estavam inseridos. No nosso caso aqui, para fazer a construção da taipa de pilão, eles pegavam o bambu, né, trançava com uma corda que eles retiravam das árvores. Essas árvores os indígenas chamam de imbira. Então os indígenas não têm muito essa questão de dar nome às árvores. Eles utilizam muito da utilidade das árvores, ou seja, a árvore boa para corda é imbira. Então eles retiravam essa casca boa para fazer corda, fazia tipo de um sisal para poder amarrar a madeira que seria utilizada para fazer a taipa de pilão. E aquele barro que foi retirado para fazer o poço, eles também reservavam, misturavam muitas vezes palha, né? algum material bom para dar liga nesse barro e vinham jogando o barro para tampar essa estrutura de madeira que estava já feita com a madeira do local, juntamente com o barro do poço. Então eles iam jogando e dando este acabamento rústico, né? Hoje em dia, no reboco das casas, a gente ainda passa um pauzinho para deixar lisinho e tal. Aqui não. Aqui eles pegavam, jogavam e faziam com a mão, né? Com a própria mão, esse reboco. Então, muitas vezes, o que acontecia? Esse reboco caía. Então, eles iam lá, pegavam o barro, rebocavam novamente e sempre caiação, né? Que é uma forma até de deixar a casa mais higienizada. Ou seja, além de bela, né? Aqui, uma outra curiosidade é a altura da casa. Se você perceber, ó, aqui está bem alta a entrada da casa. E por que eles faziam dessa forma? Principalmente para segurar a entrada de animais, nesse caso, né, as cobras, sapos, né, répteis, para não entrar na casa. Então eles tinham essa preocupação de fazer uma casa bem alta, né, para os animais, para ser realmente uma barreira na entrada desses animais. Então essa é bem uma curiosidade referente à construção. Então tinha sempre uma preocupação. Uma outra curiosidade era a posição que eles construíam a cumieira da casa, né? O sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Se o sol passar por cima da cumieira, você tem uma casa bem mais fresca do que se você colocar a face da casa para leste, né, e a outra, a saída, por exemplo, a oeste, que vai pegar todo o sol, por exemplo, nesse quarto da manhã. Então esse quarto vai ficar muito quente. Imagina o quarto que toma o sol da tarde, o final da tarde, muito mais quente. Então eles tinham essa preocupação da posição também que eles colocavam essa casa. Tá joia? E uma outra curiosidade que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho é sobre a telha de coxa que eles utilizavam aqui na construção dessas casas.
Uma outra curiosidade, né, da arquitetura desse ambiente caipira é um mito que se fala muito. Ah, a telha é feita nas coxas, né? Até girou um outro dito popular. Pô, você fez isso aí nas coxas, né? Que era a ideia de que as telhas que eram utilizadas para cobrir essas casas, não somente essas casas onde os imigrantes moravam, mas também a casa do patrão, né? No caso, Barão do Café, existe o mito de que essas telhas eram feitas nas coxas. Os escravos, eles colocavam as telhas na coxa, moldava, né? E como tinha uma coxa diferente da outra, elas ficavam ruins depois para fazer esse encaixe. Ou seja, aí vem o termo, pô, feito nas coxas, né? Não dá encaixe, mal feito, diferente, sem padrão. Então esse termo surgiu daí. Mas é um mito isso. Por quê? Porque olha o tamanho dessa telha. Se você pegar, eu tenho 1,82 m de altura, né? A minha coxa é uma coxa relativamente, né, grande. Ou seja, olha a diferença do tamanho da telha para a minha coxa. Essas telhas, elas eram moldadas, sim, em formas, né? Sim, pelos escravos. Porém, tem uma outra versão que diz o seguinte: ela parece um formato de coxo, né? Que os próprios escravos entalhavam as madeiras para fazer o coxo dos animais. Então existe essa questão no ar para a gente saber, o feito nas coxas virou um dito popular, legal, até eu utilizo muito, mas que essas telhas eram feitas na coxa dos escravos, não eram. Porque existem fazendas com milhares, centenas de milhares de telhas que seria inviável você colocar todos os seus escravos, vamos dizer assim, para ficar lá moldando a telha, né, e esperando o sol, ele tomando sol para secar essa telha e depois retirar para mandar para a olaria, né? Então é um mito, né? Mas sim, ela se parece com o formato de uma coxa bem larga aqui na sua extremidade, em uma das suas extremidades, e mais estreita, né, onde seria o joelho. Tá joia? E esse daqui é o telhado feito com essas telhas de coxa. Uma outra curiosidade, né, são essas portas. Lembra que eu falei para vocês há pouco sobre a questão dos animais peçonhentos, que eles faziam a casa um pouco mais elevada, porque daí a cobra, ela vem, ela encontra uma barreira e contorna a casa. Só que toda a casa está acima do nível do chão, então ela vai sempre encontrar essa barreira. Porém, na fazenda, nós temos vários outros tipos de animais, né? Por exemplo, um cachorro da família. O cachorro hoje, a gente deixa o cachorro entrar em casa, né? Fazer parte realmente da família. Mas o cachorro, ele era um animal criado para proteger a família. Então ele ficava do lado de fora sempre. E essas portas aqui, duplas, elas fazem uma barreira também. Ou seja, eu entro na minha casa, fecho a portinha de baixo, né? E estou protegido, né, dos animais, inclusive adestrando esse meu cão a sempre ficar do lado de fora. Já que eu entrei aqui na cozinha, gostaria muito de mostrar para vocês algo que a gente estima muito até hoje, né? Uma comidinha feita no fogão a lenha, que realmente dá um outro sabor para a comida. E antes, é lógico, eles não tinham esse conforto, essa comodidade que temos em casa de um fogão a gás, né? O gás nem era envasado em 1900, naquela época, para eles utilizarem. Então, era sempre no fogão a lenha
as refeições eram feitas sempre no fogão a lenha. E sempre tinha também, em cima do fogão a lenha, um varal, onde eles penduravam, principalmente embutidos, linguiça, né? Que essa fumaça, que não era toda absorvida pela chaminé, ela criava essa atmosfera para fazer uma defumação. Então ela defumava a linguiça. E é por isso, essa fumaça, né, que cria essa atmosfera aqui no fogão a lenha, é que dá esse sabor diferente também para a comida, né? Sem contar que é feito também de uma forma bem mais lenta, então o alimento ele vai apurando melhor, cozinhando de uma forma mais lenta. Então por isso, até hoje, a gente gosta muito de uma comidinha no fogão a lenha. Eu estou aqui no quarto do casal desses caipiras, né? E temos algumas curiosidades bem interessantes. Uma coisa muito bacana, né, da gente lembrar, que eu já falei há pouco para vocês, é acerca de que eles tinham que utilizar tudo que eles tinham à disposição. Essa questão da compra pela internet que a gente faz hoje em dia, né, é lógico, isso não existia naquela época. Então, essa praticidade que temos de adquirir as coisas era inviável, porque tudo era muito mais lento. Tinha que vir ou de carroça, né? Ou quando as linhas férreas chegaram de trem. Então tudo era muito demorado. E eles tinham então que eles mesmos confeccionar e fazer, né, as suas acomodações. Uma delas, o colchão. O que tinha à disposição? Palha de milho. Então eles pegavam o milho, colhiam o milho, debulhava, dava para as galinhas, alimentava os porcos, e essa palha eles utilizavam, por exemplo, para fazer o colchão deles. Eu vou mostrar para vocês aqui que é um colchão bem fino. Escuta, esse colchão ele é feito, confeccionado com a palha do milho que eles utilizavam, tanto para nutrição pessoal, quanto para nutrição dos animais. Outra coisa bacana é que hoje nós temos a suíte do casal, né? Dentro da suíte existe o banheiro para proporcionar um conforto, né, para o casal moderno dos dias de hoje. E a suíte deles era nada mais, nada menos do que um pinico, que ficava geralmente embaixo da cama. Então esse pinico, ele era onde o casal, as crianças, né, faziam suas necessidades quando precisava no período noturno. Por quê? Porque a latrina, o banheiro, né, era do lado de fora da casa. E à noite pode estar frio, chovendo, tem os perigos da fazenda, né, no meio do mato. Então eles preferiam pegar, depositar aqui as suas necessidades do período da noite. No dia seguinte ele ia lá e jogava. E se precisasse lavar as mãos, eles tinham também o lavabo, né, que era uma bacia e um jarro de água que eles utilizavam para fazer essa higiene pessoal, principalmente durante a noite. Tá joia? Então, já que eu falei da latrina para vocês, vamos conhecer uma latrina? Imagina para a pessoa sair da sua casa de madrugada, ter que encarar a chuva, ter que encarar o frio, né, para vir na latrina, sem contar ainda por cima que ele não tem a iluminação que nós temos hoje. Ou seja, ele vai abrir essa porta aqui e ter que contar com a sorte. Por quê? Vai que tem uma cobra aqui dentro na hora que ele for usar o banheiro. Então, era assim a latrina, onde eles faziam suas necessidades. E nesse caso, ainda tem esse assento, porque na maioria das vezes era apenas um buraco feito no chão, né, que as pessoas ficavam de cócoras e faziam suas necessidades. Tá joia? Essa aqui é uma latrina típica do caipira de 1900. Uma outra vantagem do caipira
é que o alimento dele também está no seu quintal. Por exemplo, aqui ó, nós temos as galinhas, né? Que dá tanto o ovo quanto a carne para o caipira. Então a fonte de nutrição dele também está no seu ambiente. Uma outra curiosidade que virou também o dito popular é o sem eira e nem beira, né? Muito utilizado no Nordeste, trazido pelos portugueses, no caso dessa edificação, onde eles colocavam a eira, a beira e a tribeira, que era um símbolo de status. Então, nas fachadas das casas, as pessoas com mais poder aquisitivo faziam como se fosse 3 telhados, né? Como a ilustração mostra para vocês. Então, isso dava um símbolo de status, né, para a pessoa. Então, como os casamentos eram arranjados naquela época, e lógico, todo pai queria casar sua filha com alguém que tinha um poder aquisitivo muito bom, eles procuravam alguém com eira e beira. Porém, os italianos utilizam esse termo mais para uma questão ética e moral do que propriamente para patrimonial, né, de bens. E eu vou mostrar isso para vocês, tá joia? Como eu falei para vocês na casa do imigrante europeu, né, tem aquela conotação do sem eira e nem beira das fachadas das casas muito utilizadas no extremo norte, nordeste do Brasil. Mas essa conotação também era muito usada pelos italianos, só que com outra simbologia, uma simbologia mais ética, moral, né? Por quê? A eira no latim é área. Essa área, a área onde era utilizada para secar grãos. No nosso caso aqui, o café, que era bem esse ambiente onde o italiano foi inserido aqui no estado de São Paulo e na nossa região de Bauru. Então, era a área onde eles secavam o café, chamado de terreiro. E quando esse terreiro, essa área, essa eira, né, não tem a beira, os grãos se espalham. Então vem uma tempestade, um vento forte, uma chuva torrencial, leva o grão embora. Então precisa ter a beira para proteger os grãos. E essa denominação eles usavam também como uma expressão para dizer aquela pessoa não tem eira e nem beira. Ou seja, aquela pessoa se deixa levar pela sociedade, aquela pessoa se deixa levar pela amizade, as más influências. Então, essa era uma outra conotação pouco falada, né, sobre eira e beira. Tá joia? Eu quero mostrar para vocês essa casa. É uma casa de 1902, é uma casa após a abolição da escravatura, que foi assinada em 1888, e então essa fazenda ela já era uma fazenda toda preparada para receber esses imigrantes, né, aqui na nossa região de Bauru. O caipira estava inserido nesse ambiente de contrastes, assim como existe na cidade, né, os condomínios de luxo e a favela. Aqui nós tínhamos um contraste também, daquele que vinha e morava numa casa muito simples, muito humilde, com aquele que era o dono da fazenda. Ou seja, o caipira ele estava também dentro desse contexto arquitetônico, de uma casa imponente, e ele se retirava e voltava para sua casinha humilde. E essa arquitetura, a arquitetura desses grandes casarões, eles estavam também todo pensado e voltado para dominação mesmo. O dono da fazenda, ele fazia a sacada dele voltada para onde os trabalhadores estavam. Ou seja, esse dono da fazenda, da sua sacada, ele conseguia ver o terreiro do café, nesse caso, e comandar os seus empregados. Vamos colocar assim, haja visto que não eram escravos.